Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Azorzai. Cumprimento em especial José Alberto Fialho, apresentador do programa Tarde da Rádio, onde se inclui esta rúbrica Vamos Falar de Saúde. Tenho-vos trazido temas relacionados com a saúde e, sobretudo, no sentido da prevenção da doença. Hoje trago-vos um tema que penso que afeta grande parte da população, já vamos ver. E hoje falemos de cefaleias, ou seja, dor de cabeça. Vamos tentar falar um pouco daqui das duas principais formas de cefaleias, falar um pouco da sua prevalência, dos seus sintomas, para conseguir-se diferenciar uma da outra e saber algumas medidas adaptativas também para melhorar e para tentar recuperar um pouco a quando destes acontecimentos que realmente são incapacitantes. Falando então de cefaleias, cerca de 18% da população mundial acaba por sofrer desta, pelo menos uma vez na vida. Muitas vezes pessoas de uma forma crónica sofrem desta maleita, deste mal. Isto faz com que haja uma grande recorrência aos serviços de saúde, aos serviços de urgência. A grande parte das taxas de ocupação dos hospitais, sobretudo na área das urgências gerais, em regra geral, é por situações de cefaleia, portanto ocupa bastante dos cuidados de saúde e é considerado um peso a nível, quer a nível de organização e de custos para a saúde, mas também um peso relativamente, um peso económico a nível da sociedade, uma vez que pela incapacidade que dá esse tipo de patologia, dor de cabeça, de mal-estar, acaba por levar a um elevado absentismo do ponto de vista laboral e é aqui um grande responsável por faltas ao local de trabalho e por um mal-estar, digamos assim, na vida em pleno que cada um deve ter. Portanto, estes problemas têm sido estudado nos últimos tempos, nos últimos 20 anos sobretudo, mais no campo da neurologia. Acabou-se por as instituições de saúde acabaram por se reorganizar e os serviços de saúde criaram centros de referência dentro da neurologia, centros de referência para ajuda ao doente com cefaleias. Existem em quase todos os distritos do país centros de referência, ou seja, consultas específicas só de dor de cabeça e uma forma de acompanhamento mais personalizado e mais específico destes doentes, também por esta especificidade que são a dor de cabeça e esse tipo de dor de cabeça que são incapacitantes e que alteram o bem-estar do dia-a-dia. De maneira que foram criados estes centros de referência, que em regra geral são encaminhados pelo médico de família e pelos cuidados de saúde primários, daí a importância de realmente falarmos isto hoje. Inclusive a sociedade, foi criada uma sociedade portuguesa de cefaleias dentro do campo da neurologia que preconiza que o objetivo geral, muito para além de ter os doentes medicados e fazerem medicação profilática, ou seja, medicação para prevenir os acessos destes mal-estar e os acessos dessas crises de cefaleias, que são muitas vezes agudas e levam realmente o doente à cama. Esta sociedade preconiza, sobretudo, que as autoridades de saúde, que os centros de saúde, sobretudo os profissionais de saúde que atuam nesta área, possam fazer campanhas de prevenção e, sobretudo, de dar a conhecer a doença, dando a conhecer a doença às populações e fazendo os doentes conhecerem um pouco mais os sintomas, as causas, poderem eles próprios fazerem o seu autocontrole. Portanto, nos últimos anos tem sido esta a batalha de fazer formação, capacitar as populações e ter a população informada, sobretudo, ter uma população informada sobre o que é isto das cefaleias. Funciona aqui como uma arma, muitas vezes, de prevenção, uma vez que tendo conhecimento da patologia e da doença, podem tomar algumas medidas também para prevenir. E pronto, e sendo esta uma missiva dos cuidados de saúde de uma forma em geral, acabo por
vos trazer este tema, entendendo que é um tema pertinente e espero poder ser útil neste espaço convosco. Segundo os especialistas da área da neurologia, existem mais de 40 formas de cefaleias. Hoje vou-vos falar daquelas que têm maior predominância e que afetam mais o doente e que têm mais consequências na sua vida do dia-a-dia e na sua prestação diária também. Vou-vos falar essencialmente de cefaleias de tensão e de enxaquecas. São estas os principais tipos de cefaleias que a população acaba por estar sujeita e vamos dar aqui a conhecer um pouco destas duas patologias. Comecemos então pelas cefaleias de tensão. Quando se fala de cefaleias de tensão, não estamos propriamente a querer dizer que o doente, para desenvolver uma crise deste tipo de cefaleias, tenha que estar hipertenso, tenha que ter a tensão alta. Também pode acontecer, mas não é esse por si só a sua razão maior. Portanto, cefaleias de tensão, vamos caracterizar, é uma dor moderada, leve a moderada, que se instala de uma forma mais ou menos súbita, pode ser gradual, pode ser dependendo da situação em que a pessoa esteja exposta. É uma dor, digamos, mais corriqueira, vou-lhe chamar assim, muitas vezes associada a episódios de stress e ansiedade crónica. Este stress e a ansiedade acabam por provocar e este nervosismo acaba por provocar ali alguma alteração nas células cerebrais e das células que provocam estímulos a todo o cérebro, não só de uma forma positiva, ou seja, episódios de alegria extrema ou episódios de depressão podem ativar este conjunto de células cerebrais que vão produzir alguns neuroquímicos, alguns neurotransmissores a nível do cérebro, que depois têm um impacto diretamente nos vasos e sobretudo na musculatura. Na musculatura em redor do pescoço, sobretudo esta dor esta cefaleia de tensão é sentida sobretudo com uma dor nas zonas laterais da cabeça, na parte de trás também, pode eventualmente vir à testa, digamos que o doente acaba por sentir algum aperto, sobretudo na zona occipital e lateral, e associa-se a isso, muitas vezes a episódios de ansiedade. No entanto, é uma dor que é facilmente tratável e não é de muito longa duração. Causas para este tipo de cefaleias de tensão: ter eventualmente alguma lesão na cabeça, nos músculos do pescoço, a ansiedade, já vos falei, momentos de stress e de alguma ansiedade súbita ou eventualmente ansiedade crónica por algum problema das nossas vidas que esteja em constante no nosso pensamento, pode provocar este tipo de cefaleias. Poucas horas de sono, o sono é fundamental para repor as nossas energias e produz endorfinas, produz umas moléculas que são fundamentais para o nosso bem-estar e funcionam também muitas vezes como analgésicos. Portanto, poucas horas de sono também condicionam e podem estar na causa desse tipo de cefaleias de tensão. Algum cansaço ocular, está muito tempo ao computador, ao tablet, ao telemóvel, ou ter como profissão este aspecto de estar muito tempo em frente a um ecrã e em frente a um ecrã com algum esforço a nível ocular, acaba por muitas vezes disputar estas situações de cefaleia de tensão. Efetivamente, se muitas vezes um doente que tem este tipo de sintomas e começa a dor há 1 hora ou 2 for avaliar a tensão arterial, eventualmente poderá ter uma tensão arterial mais elevada, mas esta tensão arterial muitas vezes é consequência da dor e desta ansiedade e não causa. À partida será uma cefaleia. É a mais comum entre a população e é também a mais fácil de resolver, com algumas medidas que vamos ver mais à frente, é a mais fácil de tratar. Já vos falei de sintomas, mas para deixar aqui alguma síntese, portanto é uma dor que vai se agravando, pode ser de instalação súbita ou mais lenta. O doente acaba por sentir que parece ter uma fita apertada em redor da cabeça por essa tensão muscular, sobretudo, que existe.
É uma dor leve, moderada, normalmente não impede as nossas atividades de vida diárias. Em regra geral, não agrava algum tipo de dor de cabeça, de cefaleias que agravam com o som, com a luminosidade. Neste caso não tem qualquer tipo de relação com estes fatores sensitivos do exterior. E pode acontecer a pessoa acordar bem e, passado umas horas depois de acordar, iniciar este tipo de cefaleia e dor de cabeça. Não é propriamente aquela dor que surge ao despertar. Só para se perceber que realmente é uma dor incapacitante pela frequência em que ocorre, mas não é grave. Falemos então de tratamento, como tratar, e algumas ideias. O tratamento, em regra geral, é médico, são os médicos que devem prescrever analgesia. No entanto, há formas de resolver sem a recorrência ao médico. Por exemplo, com analgésicos de venda livre, é uma dor que facilmente cede ao paracetamol, ou ao brufene, ou à aspirina. Melhora com a toma de café ou cafeína. A cafeína vai fazer com que haja alguma vasoconstrição, portanto os vasos que ficam mais dilatados e o músculo, aquela zona muscular está mais dilatada e que provoca a dor. A cafeína vai ter esse efeito de vasoconstrição, de aconchegar aqueles tecidos e melhora a dor. Muitas vezes melhora também com uma simples massagem na zona do pescoço e sobretudo nas têmporas, nas zonas laterais da cabeça. Há doentes que preventivamente fazem antidepressivos, no sentido também de algum tipo de antidepressivo está estudado como terapêutica profilática, sobretudo terapêutica de prevenção, e é mais ou menos, são estes os conselhos e as indicações que vos deixo relativamente ao seu tratamento e à sua melhoria, digamos assim. Logicamente, horas de sono, beber líquidos, andarmos hidratados e termos as horas suficientes de sono e descanso, de maneira a que o cérebro consiga repor as suas energias e produzir as ditas endorfinas e outros neurotransmissores que são produzidos durante o sono. Portanto, isso é importante. No caso de não ser uma dor que ceda ou que melhore com estas medidas, poderá não ser efetivamente um caso de cefaleias, pode ser já uma situação de enxaquecas. Portanto, é o segundo nível de cefaleias mais grave e também dos mais comuns. As enxaquecas são consideradas um síndrome neurovascular, um síndrome doloroso neurovascular, causadas por essa hiperexcitação do córtex cerebral, ou mesmo pelo contrário, por alguma depressão e diminuição da sua atividade, que vai acabar por comprometer todo o sistema neurológico, em termos de nervos e transmissões nervosas, mas também em termos de vasos. Portanto, daí se chamar um síndrome doloroso neurovascular. Esta afetação é causada por libertação de mediadores químicos, ou seja, de alguns neuropéptidos que acabam por ser lançados por fatores que vamos ver a seguir, e acabam por criar uma inflamação dolorosa a nível dos vasos do crânio e da dura mater. A dura mater é uma camada que reveste o nosso cérebro. Portanto, aqui já percebemos as diferenças entre enxaquecas e cefaleias. Ocorre, em regra geral, por episódios de instalação súbita. Acaba por ter, além de terem esta instalação súbita, é considerada uma doença crónica, porque são episódios que vão acontecendo, mas vão se repetindo muitas vezes no tempo. Portanto, tem manifestações. A manifestação da dor pode ser uma crise de enxaquecas que dure 4 horas, como pode durar 72 horas, 3, 4 dias. Portanto, daí percebemos a incapacidade que isto provoca. É uma dor que caracteriza-se por ser intensa, de início intenso, pulsátil, parece latejante. Em regra geral, unilateral, afeta mais um lado da cabeça do que o outro. Pode não ser assim também, mas em regra geral é isto que está documentado e que os doentes manifestam. Piora sobretudo com o esforço, com os movimentos, provoca náuseas, vómitos, e há uma grande intolerância, aqui sim, uma grande intolerância à luz,
ao som, ao ruído e sobretudo ao movimento. Digamos que o doente também acaba por sentir um conjunto de sintomas que na ciência se chama o prodromo, ou seja, há um conjunto de sintomas que fazem antever que a enxaqueca pode estar a acontecer. Os doentes referem isso e digamos que é um preliminar. O doente percebe com este tipo de sintomas que poderá estar a desenvolver umas cefaleias nos minutos seguintes. Que sintomas são estes que se fazem antever? Alterações do humor, muitas vezes, dor cervical, uma dor no pescoço que começa assim de um momento para o outro sem uma razão aparente e, sobretudo, alterações relativamente ao apetite. Pode acontecer situações em que a pessoa de um momento para o outro tem um desejo, digamos, voraz por um determinado alimento, ou pelo contrário, tem uma perda de apetite também repentina, sem uma razão aparente, e normalmente fica mais nauseada. Estes 4 sintomas, digamos que fazem antever que poderá estar no início de uma crise de enxaqueca, que depois são intensas, como vamos ver. Depois há um outro sintoma que esta patologia traz, que são as enxaquecas em aura. A aura o que é? São aqueles transtornos que vos falei em termos neurológicos, que provocam algumas alterações sensitivas, ou seja, o doente tem um conjunto de sensações que realmente fazem predizer que não é uma cefaleia normal, mas sim uma enxaqueca. Surge durante alguns minutos e pode levar até cerca de meia hora a uma hora. Os doentes sentirem o quê? Doentes começarem a ter algumas cintilações, a começarem a ver num dos lados da cabeça e sobretudo num dos olhos, digamos assim, para se perceber melhor, numa das direções ver-se alguns feixes luminosos, algumas luzes em zigue-zague ou uns feixes de luz em forma de arco. Pode acontecer alterações da visão, acontecer uma visão mais turva, da própria fala, algumas alterações da fala, não se conseguir pronunciar bem as palavras. Pode acontecer também alguma dormência na mão que depois estende-se ao membro inferior, a um dos membros inferiores, em regra geral só de um lado, e sobretudo pode também acometer a face, haver algum formigueiro na face, e o doente muitas vezes pensa que está a desenvolver uma patologia mais grave, que já vos falo, e não é, são quadros de enxaquecas. Embora os doentes que sofrem de enxaquecas conhecem isto, sabem que o início é este, em grande parte é este, sobretudo neste tipo de enxaquecas com aura, com estas alterações a níveis da sensibilidade e da visão, este é o conjunto de sintomas que caracteriza. Portanto, a intensidade desses sintomas, que já percebemos, acaba por ser de veras muito incapacitante e leva o doente a ter que se refugiar, a deitar-se numa zona escura e sobretudo em silêncio, de modo a tentar aqui refriar um pouco estes sintomas. Já vamos falar de outras medidas e de outras formas de os tratar, mas percebemos que é uma situação incapacitante e uma situação que pode ser considerada grave. Falemos então de alguns fatores precipitantes, de alguns fatores desencadeantes destas situações de enxaquecas. Portanto, o omitir refeições, portanto, o saltar algumas refeições, o estar muito tempo em jejum é uma das causas, pela baixa de glicose que o cérebro sente e é necessário ao funcionamento. Alguns estímulos aferentes, pessoas que vão para sítios com luzes muito brilhantes, luzes em flash, alguns odores repentinos também podem estar nesta origem e provocarem este fenómeno, esta fisiopatologia que eu já vos falei, esta hiperexcitação de alguma área do cérebro que vai afetar depois todos os vasos e dilatar os vasos e comprometer o funcionamento cerebral. Os odores também são considerados um fator predisponente. Alterações climáticas, portanto, mudar de uma zona mais úmida para uma zona mais seca, entrar num espaço com um ar-condicionado muito intenso, as alterações de temperatura e sobretudo umidade estão relacionadas. Eu vou acabar por falar de um caso em particular que conheço e deixem-me fazê-lo.
sobretudo, é um caso que tem a ver com as nossas ilhas. Eu conheço uma pessoa que durante muitos anos, cada vez que ia, por exemplo, ia passar o fim de semana à nossa vizinha Ilha do Pico, tinha acessos de enxaquecas e nunca percebeu muito bem porquê. Um dia falámos e eu alertei-a para isso. Poderá ser este fenómeno de passar de uma ilha se calhar menos úmida, de um espaço mais úmido, aliás mais úmido, para um espaço que tem menos umidade, mais junto à costa, com clima mais seco, poderá estar nesta origem. Um exemplo, serve de exemplo, é um exemplo útil, mas é uma situação que acontece. Estas mudanças climáticas podem estar na gênese e no desencadear de uma crise de enxaquecas. Sobretudo, também algumas situações de ansiedade extrema, um stress repentino, uma situação emocional que provoque alguns neurotransmissores que vão desencadear este processo, alguns fatores hormonais, de referir também aqui que as enxaquecas têm uma maior prevalência no sexo feminino, as mulheres pela sua condição em termos hormonais, sobretudo acontecem muitas vezes, antecedem muitas vezes o período menstrual, portanto, sobretudo está muito relacionada aqui com esta carga hormonal que a mulher tem e daí a sua maior também prevalência no sexo feminino. Depois alguns alimentos estão aqui na sua origem, já foram estudados e que percebemos que são alimentos desencadeantes de estas crises de enxaquecas, como o vinho, os queijos, sobretudo queijos muito curados, o chocolate, sobretudo o chocolate negro com maior teor de chocolate, alguns mariscos, molhos muito artificiais, molhos com muita diversidade de químicos, podem estar aqui na sua causa e é importante também conhecer as causas para bem de se poder tomar medidas de prevenção. Falo-vos agora de prevenção, algumas medidas que nós podemos adaptar na nossa vida e levar a cabo de maneira a prevenir esta violência que é a enxaqueca. Em primeiro lugar, aconselho-vos a calendarizar estas crises, ou seja, a tomar nota de quando é que elas acontecem e em que situações. E ter um registro simples no calendário de parede da nossa casa, da cozinha, escrever o dia que começou, que teve o episódio da enxaqueca e o que é que estava a fazer e o que é que comeu, por exemplo, naquele dia e nas horas que antecederam. Isto é importante para conhecer quais são os fatores predisponentes, que acabei de vos falar, várias situações que podem dar origem a isso, e para depois, em segunda instância, poder erradicar esses fatores. Eventualmente, se percebeu que naquele dia comeu um queijo mais curado e bebeu vinho, e cada vez que aquilo acontece desencadeia um quadro de cefaleias, provavelmente será este o fator predisponente e deve erradicar e deve evitar. Portanto, é importante calendarizar esses episódios de enxaquecas e depois de podermos na consulta médica poder expor esta situação ao médico, de forma também a ajudar aqui no diagnóstico e a favorecer o tratamento. Depois há doentes que fazem terapêutica preventiva, terapêutica profilática, com alguns antidepressivos, que já vos falei, alguns beta-bloqueantes, alguns medicamentos que são, em regra geral, utilizados para o controle da tensão arterial e do ritmo cardíaco, mas também têm esse efeito de controlarem algum tipo de estímulo vagal e estímulo dos vasos sanguíneos e também pode ser utilizado. Depois, quem já sofre de enxaquecas e tem esta patologia de uma forma crónica, é importante ter sempre à mão nas saídas que faça ou em casa ter organizado um conjunto de medicamentos que possa recorrer de uma forma rápida e de maneira a travar esta crise. Ter analgésicos, anti-inflamatórios, por exemplo, beber café logo no início dos primeiros sintomas, no início daquela aura que eu vos tinha falado, daquele prodromo em que percebemos que os sintomas levam a crer que vai se desencadear uma crise de enxaquecas. Portanto, tomar estas medidas. Antieméticos também são úteis no sentido de controlar as náuseas e os vômitos.
é importante ter esta organização, ter estes medicamentos à mão, termos consigo, sobretudo quando vamos viajar ou quando vamos sair da nossa área, do nosso domicílio, de maneira a travar, sobretudo no início da sintomatologia. Depois aplicar alguma pressão local, uma pressão acompanhada por frio, normalmente aplicar gelo, uma toalha molhada na zona mais afetada, que normalmente, já falei, sobretudo na enxaqueca é mais unilateral, afeta sempre mais um lado da cabeça. É importante este frio, vai aplicar aqui, vai provocar aqui alguma vasoconstrição. Eu já vos falei da importância, sendo uma dor neurovascular, é importante a aplicação do frio. Depois, de imediato, passar para uma posição de repouso, num sítio escuro, em silêncio, normalmente deitada de lado, num dos lados que tem maior conforto. Aqui refiro especialmente com alguma elevação da cabeceira, se possível, e se o doente tolerar, elevar um bocadinho a cabeceira, no sentido de se eventualmente vomitar, não ter aqui uma aspiração de vómito, ter aqui uma situação mais complicada, ter a cabeceira elevada, ter o telefone perto de si, no sentido de pedir ajuda caso a situação possa evoluir, e depois ter algum conjunto destes são conjuntos de medidas que facilitem, digamos, o socorro, garantir o acesso direto ao local onde está. Portanto, começa a crise de enxaqueca, poder ir descansar, mas ter a porta, por exemplo, destrancada. Isto parece caricato e parece simples demais aquilo que vos aconselho, mas muitas vezes faz a diferença, sobretudo no tratamento e no socorro, caso a situação evolua e possa necessitar de ajuda de outros. Agora, mesmo quem sofre de cefaleias e enxaquecas e conhece a si próprio, conhece a doença e o transtorno que é em si, é importante estar alerta aqui para alguns sintomas. Uma vez falamos de esta dor afeta o cérebro, é importante estar alerta para alguma sintomatologia que pode não ser efetivamente um episódio de dor de cabeça e pode ser uma situação mais gravosa, e eu falo-vos disto no sentido de estarem alerta só, simplesmente isso, mas é importante. Sobretudo se esta dor sentida for diferente das outras e for uma dor sentida em segundos e atingir um pico de intensidade que a pessoa não tolera, uma dor fortíssima, num segundo ou dois ou três, de uma forma muito repentina, nós chamamos a isso cefaleias em trevoada, uma dor repentina que surge, que a pessoa não consegue tolerar a dor. Pode não ser um caso de enxaquecas ou cefaleias, sobretudo pessoas a partir dos 50 anos de idade começam a ter dor de cabeça e não tinham antes. Uma cefaleia, quem já tem cefaleias, uma cefaleia que aumenta de frequência, ou seja, começa a acontecer mais vezes, surge mais vezes, e cada vez que surge com maior intensidade, é de estar alerta e é de consultar e alertar o enfermeiro ou o médico que o assiste. Depois, pessoas que têm história de doença oncológica, também é importante estar alerta para isso. Pessoas que têm história e já fizeram tratamentos oncológicos, estar alerta quando surge dor de cabeça. Se essa dor de cabeça também for acompanhada por febre, mal-estar, rigidez da nuca, ou seja, ter alguma limitação de movimentos, uma dor no pescoço, que possa achar que seja diferente do tipo de cefaleias que costuma ter, é importante também estar alerta para isso. E sobretudo alterações no padrão da cefaleia conhecido, ou seja, no padrão de cefaleia que já costuma ter, se começar a perceber que é uma cefaleia diferente e que tem um início diferente e tem forma também de aliviar diferente, deve consultar um médico. Depois é importante, sobretudo aqui na população mais idosa e sobretudo nos familiares e cuidadores de alguns idosos, é importante diferenciar a enxaqueca com aura, aquela enxaqueca que surge com aquele tipo de alterações sensitivas, de se ver aquelas cintilações, as luzes, do adormecimento da boca e da face, de ter um dos lados do corpo a sentir algum formigueiro. É importante estar atento, pode não ser um episódio de cefaleias, normalmente de cefaleias não, de enxaqueca, pode não ser uma enxaqueca, isto acontece nas enxaquecas com aura.
É importante, isto acontece na dita primeira hora. Se for numa situação que se prolongue mais tempo, pode ser eventualmente uma questão de um acidente vascular cerebral que possa se estar a desencadear, e é importante estar alerta para saber diferenciar este tipo de sintomatologia, sobretudo aqui pelo tempo de sintomas que possa existir. Portanto, nós percebemos, e acho que vos dei a entender neste espaço, que tem por objetivo falar de saúde e sobretudo trabalhar para todos termos melhores níveis de saúde e sobretudo podemos prevenir aqui algum mal-estar e alguma doença. Perceber que a cefaleia, as cefaleias de uma forma geral são incapacitantes. Eu falei de cefaleias de tensão e depois de um segundo tipo de cefaleias, que são as enxaquecas, que têm maior gravidade e percebemos pela incapacidade que dá durante 4 horas até 3 dias, tem consequências a nível pessoal, a nível familiar, nos compromissos que a pessoa pode assumir. Surge um episódio de cefaleias e compromete realmente a vida do dia-a-dia, a nível profissional. E depois a nível económico, a nível da sociedade e dos serviços de saúde, é uma doença muito incapacitante. Daí as autoridades e as organizações que trabalham esta área da neurologia darem uma grande importância a toda a área do ensino da população e ter uma população mais alerta e mais conhecedora da patologia em si, de maneira a poder também prevenir. Espero que tenha sido útil neste espaço convosco. Despeço-me até um próximo programa. Obrigado por me terem ouvido e haja saúde, que é o principal.